E aí, tudo bem? Vamos lá para mais uma questão? Vem que eu vou te ajudar. A questão trata de transporte transmembrana, que é o movimento de moléculas pela membrana celular. Quando substâncias se movimentam ou saindo ou entrando da célula através da membrana que é semipermeável ou que é seletiva, está ocorrendo transporte transmembrana. E ele vai falar de difusão simples, endocitose, osmose, bomba sódio-potássio e difusão facilitada. Então vamos fazer uma revisão bem rápida. Quando o movimento de moléculas ocorre sem gastar energia, a favor do gradiente, ele vai falar assim, ó, o transporte que vai, eh, a favor do gradiente, o transporte que segue o seu gradiente de concentração, isso quer dizer, ele está indo do lado em que a substância está mais concentrada, para o lado que está menos. Vou fazer melhor aqui para você. Vamos imaginar uma molécula qualquer, e se eu tenho 2 lados, eu tenho uma concentração maior de um lado do que do outro. O lado mais é o lado que tem mais moléculas, o menos é o que tem uma quantidade menor. Se ocorre o movimento de um lado para o outro, do lado mais para o menos, o transporte é chamado de transporte passivo. Então, passivo é quando vai do lado com mais substância para o lado menos, sem gastar energia, sem gastar ATP, a favor do gradiente. Quando a molécula se movimenta do lado, vamos voltar aqui então. Quando a molécula se movimenta do lado, ó, eu tenho uma quantidade menor aqui, uma quantidade maior do lado de cá. Quando a molécula se movimenta do lado que já tem muita substância, ela está agindo contra a corrente. Ela está agindo contra o gradiente. Nesse caso, o transporte depende do gasto de ATP, e se gasta ATP, o transporte é ativo. Exemplo de transporte ativo, bomba sódio-potássio. Gente, falou de bomba, indica bombeamento, esforço, gasto energético, é transporte ativo. Quais são passivos? A difusão, que é o movimento do soluto, da substância, do lado mais para o menos, ou a diluição de um soluto, e a osmose, que é o movimento da água, tá? A bomba sódio-potássio, como qualquer bomba, é um processo de transporte ativo, e os processos de movimento em grande quantidade, endocitose e exocitose. Falou de endocitose, é uma quantidade grande de moléculas entrando, tá? Tipo fagocitose, pinocitose, são exemplos de endocitose, que são movimentos em grande quantidade de qualquer tipo de molécula. Também gasta energia, tá? E a exocitose, como por exemplo a eliminação de moléculas, um processo de defecação celular, né? Também é um processo de movimento de grande quantidade de moléculas. Isso também é transporte ativo. Então, passivo, difusão e osmose; ativo, bombas e os movimentos de endo e exocitose, tá? Então vamos, com isso em mente, avançar na questão. A respeito dos mecanismos de transporte de moléculas e íons na membrana plasmática, é correto afirmar que, vamos lá, na difusão simples, ocorre o movimento de moléculas diretamente através da membrana, seguindo seus gradientes de concentração, sem auxílio de proteínas transportadoras. Gente, perfeito. O que ele está dizendo? Que na difusão simples, a molécula se movimenta sem auxílio a favor do gradiente. Então vamos lá, difusão simples, ela não depende de canais de passagem. Acontece às vezes, por exemplo, com moléculas muito grandes ou moléculas com carga, tipo íons, moléculas de grande peso molecular. Elas não conseguem fazer a difusão simples, elas dependem de um canal de passagem. Eu vou chamar de difusão facilitada, correto? Ok? Então a opção A está correta. Moléculas. Agora a pergunta para você: qual que é o tipo de molécula que consegue passar por difusão simples? Moléculas que sejam apolares, porque a membrana é apolar, e moléculas que sejam pequenas, tipo oxigênio, o gás carbônico, são moléculas apolares e pequenas e passam por difusão. Passam pelo meio da membrana sem algum tipo de canal de passagem, tá? Opção B. A endocitose é um exemplo de transporte ativo. Olha a endocitose. Vou dar um exemplo. Na ameba, e a ameba quer fagocitar um pedaço de alga.
ou um neutrófilo de defesa que quer fagocitar a bactéria. Esse processo de incorporação da molécula, interiorizando a molécula, chama-se endocitose. E isso é transporte ativo. Então esquece a opção B. A opção C, a osmose é um transporte ativo. Não, a osmose é um processo que é passivo. A osmose não gasta energia. Osmose é movimento de água. Também não é transporte ativo, tá? Osmose, gente, lembra lá? É o movimento de água de onde tem pouco soluto para onde tem muito soluto. Passivo. A bomba de sódio e potássio é um exemplo de transporte passivo. Esquece também. Falou em bomba, falou em gasto energético. A bomba sódio e potássio, você tem que conhecer, ela bombeia sódio para fora, potássio para dentro. É ativo. E a opção E está errada por quê? Porque fala o seguinte: difusão facilitada é um tipo de transporte ativo. Não, falou em difusão, sempre há um movimento aleatório de moléculas a favor do gradiente, sem gastar energia. Portanto, está errado em dizer que a difusão é um processo passivo. Então veja, uma questão apenas trabalhou esse conhecimento básico. O que é passivo, o que é ativo e um pouquinho de cada um deles, tá bom? Deu para entender? Tomara que sim. Nos vemos na próxima. Valeu!